Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Levante essa geração, ó Pai. Uma geração sedenta pelo Senhor, Jesus. Aleluia. Aleluia. Não cesse a sua adoração, meu irmão. Não cesse a sua adoração, meu irmão. Você está muito preocupado com o que as pessoas vão achar de você. É hora de você se entregar, meu irmão. O Senhor deseja corações rendidos. Corações rendidos, com atitudes, pensamentos e ações. Amém, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Eric, Laís, Bruno, Bruna, Joyce, Bruno. Muito obrigado. Pode se sentar. Fique à vontade. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e paz do Senhor esteja com todos. Aqueles que eu não vi, deixo aqui meu cumprimento. É uma alegria poder estar aqui. Meus irmãos, nós estamos vivendo dias de desafios. Não apenas a Igreja Braço do Pai, mas sim a Igreja do Senhor, aquele que um dia Ele irá buscar. E uma das bases que nós devemos ter para ter uma vida com o Senhor é a adoração. E por muito tempo foi ensinado de alguma forma que a adoração é a gente cantar. E sim, também, mas não é a única forma. Porque se fosse apenas a música, qualquer música serviria. E a verdade é que não é dessa forma. E aqui eu quero deixar um conselho para você, como ministro do Senhor. Adore com o seu coração. Seja intencional naquilo que você for fazer. Não permita que saia de sua boca palavras como santo, aleluia, glória a Deus, apenas porque você tem um costume de falar. Entenda que isso tem um peso. E um dia o Senhor irá nos buscar e nós iremos declarar: santo, santo, santo é o Senhor. Mas até que aconteça isso, nós temos a oportunidade de aqui no culto, na sua casa, na sua família, no seu emprego, na sua escola, você adorar o Senhor. Então não perca isso. Adore com o seu coração, entregue tudo, porque o Senhor agrada de um coração que entrega. Amém? Meus irmãos, eu quero trazer uma breve palavra. Você que trouxe sua Bíblia, abra por favor em 1 João. João 2. Você que não tem a Bíblia física, você pode acompanhar aqui na tela, ou também baixar o aplicativo da igreja. Lá tem uma Bíblia totalmente gratuita, só você procurar aí na sua loja de aplicativo, Igreja Braço do Pai, que vai aparecer lá. 1 João 2, nós vamos ler do 3 ao 6. Todos acharam? E diz assim: e nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso,
e a verdade não está com ele. Mas qualquer que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente está o amor de Deus aperfeiçoado. Nisso sabemos, estamos nele. Aquele que diz está nele, deve ele mesmo andar da maneira como ele andou. Amém? Curve suas cabeças, eleve o seu pensamento ao Senhor e peça porque Ele fala com o Senhor nessa noite. Senhor, nós mais uma vez oramos e pedimos, ó Pai, que o Senhor toque os nossos corações. Ah, Jesus, o que seríamos de nós se não fosse o Senhor? Pai, nessa noite, nesse momento, nós te damos liberdade para que o Espírito Santo do Senhor fale conosco, que a nossa atenção venha estar, ó Pai, atenta aos seus ensinamentos. Te dou liberdade para o Senhor usar a minha vida, para o Senhor usar a minha voz, os meus gestos, que nós possamos sair daqui transformados pelo Teu poder, pelo Teu amor e pela Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, hoje, domingo, primeiro domingo de fevereiro, nós estamos vendo aí mais uma vez o ano passando voando. Cada dia que passa, os dias estão se abreviando, né? Muitos de nós estamos aí até falando, né, que as 24 horas do dia está sendo pouca. E nós estamos vendo que as promessas da volta de Jesus estão se cumprindo. O pastor Washington pregou aqui um tempo atrás, se eu não me engano, há 2 domingos atrás, sobre a volta de Jesus. Sirlene pregou quarta-feira sobre a transformação que Jesus faz. E eu creio que nesses dias o Senhor tem nos alertado para a gente entender o que Ele quer de nós. E hoje eu quero trazer um pouco do entendimento que o Senhor tem falado no meu coração esses dias sobre isso. E nós estamos vivendo em um padrão polarizado pelo Evangelho, pelo evangélico, pelo cristão, onde a gente vai, nós estamos vendo pessoas dizendo ser cristã e pessoas dizendo que é evangélico. E nós precisamos estar atentos a isso. E de prontidão, eu quero já dizer aqui que a religião ela é muito importante na minha vida e na sua vida. Nós precisamos realmente estar introduzida na religião evangélica, no cristianismo. Nós precisamos estar aqui na igreja para louvar o Senhor em conjunto, em comunhão, juntos. Isso nós não podemos abrir mão. Só que o Senhor tem nos alertado sobre o perigo que algumas pessoas estão vivendo dentro da religiosidade que algumas pessoas criaram. E meu irmão, eu tenho certeza que se eu perguntar se você conhece alguma pessoa que se diz ser crente, mas as atitudes dela não condizem com o que ela fala, você já vai falar uns 3. E nós estamos vendo cada dia mais isso no meio dos artistas. Cantores que muitas das vezes dizem ser cristão, mas estão cantando músicas promíscuas. Jogadores, empresários que dizem ser crentes, só que traem suas esposas, sonegam o impulso. E a verdade é que eu dizer algo não me faz ser aquilo que eu estou dizendo. E hoje o Senhor quer nos alertar sobre isso. O Senhor quer nos alertar e nos tirar da bolha que foi criada e onde muitos de nós estamos introduzidos. E meu irmão, hoje é muito fácil alguém se enquadrar nesse padrão. Sabe, as pessoas estão com facilidade de vir à igreja, de cantar uma canção, canções bonitas, com estrutura, legal. Só que as pessoas não estão dispostas a entregar a sua vida em santidade ao Senhor. E nós acabamos de ler que aquele que diz que conhece ao Senhor, mas não vive da forma que Ele ordena, é mentiroso. E muitas pessoas, muitos de nós, estamos vivendo uma mentira. E hoje eu quero trazer para você aqui 2 percepções. A primeira é do cristão e a segunda do discípulo. E meu irmão, a verdade é que o cristão hoje, nos dias de hoje, se tornou apenas um número no IBGE. Não sei se vocês sabem, mas grande parte da nossa sociedade diz ser cristã. Se eu não me engano, está chegando a quase 50%. E se isso fosse verdade, se essas pessoas que se dizem ser cristão
tivesse um coração em Deus, será que a nossa sociedade estaria como está hoje? Eu tenho certeza que não. Porque não é sobre mim, sobre você, meu irmão, mas sim sobre o poder de Deus. Só que as pessoas estão apenas dizendo, e nós precisamos sair dessa bolha e começar a entrar no padrão de Cristo. Nós precisamos deixar o que os homens criaram para começar a viver a vontade de Deus. E uma das coisas que nós mais vemos no país, e talvez todos nós aqui somos de alguma forma até chateados, traídos, é com a política brasileira. Muitos que estão lá, talvez você e eu já votou em alguma pessoa, em algum candidato só porque ele era cristão, mas passou alguns anos, pegaram ele em corrupção. Isso pode acontecer porque nós somos humanos, nós estamos ali fadados ao erro. Mas o que acontece é, quando você e eu deixamos Cristo mudar a nossa vida, nós não seremos pegos na corrupção, porque o nosso padrão, a nossa cultura é uma cultura celestial. Nós precisamos estar atentos a essas coisas. Nós precisamos começar a viver uma vida que agrada ao Senhor, além do falar, mas sim do viver. E aqui eu não quero te comparar a ninguém. Você sabe dos seus desafios, dos seus erros, e mais do que você sabe, Deus sabe. E nessa noite Ele vai nos trazer uma palavra para a gente corrigir nossa rota, corrigir as nossas ações e começar a viver por Ele e para Ele. Amém? Meus irmãos, nós estamos falando aqui sobre a percepção cristã. E eu não sei se você sabe, a palavra cristão, aparece apenas 3 vezes na Bíblia. Ali a Bíblia relata sobre os seguidores de Cristo como cristão apenas 3 vezes. Isso tem algo porque nós precisamos começar a viver da forma que Deus quer, porque o cristão, a religião, o evangélico foi criado por homens assim como eu e você. Só que Jesus, na Bíblia, nos ensina que Ele não criou cristãos, mas sim discípulos. E só para a gente aqui contextualizar, a palavra discípulo aparece na Bíblia 269 vezes. Então nós temos aqui uma distinção muito grande de cristãos para discípulos. Eu não sei se você lembra dos evangelhos, não sei se você lembra do início da caminhada dos discípulos, mas Jesus nunca chamou aqueles homens para falar assim, vem ser cristão. Mas Jesus tinha sempre uma palavra, venha e siga-me. Jesus não falava assim, vem que nós vamos andar, vamos orar, e no final você vai ter uma coca, vai ter um salgadinho, não. Ele falava, venha e siga-me, porque eu te farei pescadores de homem. E nessa noite eu quero trazer para você a consciência do discípulo. E de antemão quero dizer, meu irmão, eu e você, nós precisamos ser discípulos de Jesus. Só que se a gente for na vida dos discípulos, se você for olhar, estudar, a partir do momento que aqueles homens simples, errantes, pecadores, com dificuldades na vida, assim como eu e você, foi convidado para andar com Jesus, aqueles homens tiveram uma decisão, e eles tomaram uma decisão. E talvez muitos deles, ali de alguma forma com medo, de alguma forma, sem saber o que iria acontecer, decidiu seguir Jesus. E nós sabemos que lá na frente esses homens viraram apóstolos. E o que é mais importante disso tudo, meu irmão, é que Jesus sempre andava rodeado por pessoas. Onde Jesus ia, tinha muitas pessoas em volta dele, mas sempre quem estava com ele eram os 12. Isso é algo muito interessante, sabe por quê, meu irmão? Nós vemos na Bíblia Jesus curando pessoas, Jesus levantando o morto, nós vemos milagres, nós vemos muitas coisas, mas essas pessoas que Jesus tocava, a Bíblia não relata que essas pessoas continuavam seguindo Jesus na caminhada, mas ela relata sempre que os 12 estavam com ele. E aqui nós estamos falando sobre intimidade, sobre entrega. Nós estamos falando aqui que muitas pessoas
estão buscando milagres, estão buscando o toque de Jesus, mas não querem caminhar com o Senhor. Muitos de nós estamos chegando num lugar igual a esse e queremos só tirar, nós não queremos entregar nada. Muitos de nós estamos chegando em um culto, muitos de nós estamos chegando no meio da congregação, apenas querendo receber. Isso não faz de nós discípulos, isso faz de nós apenas mais um no meio da multidão. Isso faz de nós homens e mulheres que apenas vêm para encontro de Jesus. E meus irmãos, eu conheço muitas pessoas que apenas de vir ao encontro de Jesus foram transformadas e hoje estão salvos. E ao início da nossa caminhada, eu e você, a gente se chegar ao Senhor. Só que lá em Mateus 28, 18 diz assim, que Jesus falou: todo o poder do céu e da terra é dele. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho vos mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Meu irmão, então eu e você, nós temos aqui algo a fazer. Nós temos uma missão. Missão essa que não é fácil. Missão essa que vai nos custar muito. Missão essa que vai ser árdua. Mas é uma missão não dada pelos pastores, não pelos líderes da igreja, não, mas pelo próprio Senhor Jesus. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite, você não precisa me responder. Em meio ao evangélico e ao discípulo, você está em qual lado? Será que eu e você, nós somos apenas mais um número no IBGE? Será que eu e você, nós somos apenas mais um número daqueles que estão em milhares, mas infelizmente não fazem nada? E olha, meu irmão, infelizmente o que a gente pode dizer e ver é que tem muitas pessoas assim, pessoas que são evangélicas e não discípulos. E meu irmão, a diferença disso é muito simples, sabe? A multidão acompanhava Jesus, mas os discípulos caminhavam com ele. E muitas pessoas estão no meio da multidão. Eu já estive, talvez você já esteve. E a diferença dos discípulos é que podia acontecer o que acontecesse. Se Jesus fosse andar 200 quilômetros a pé, os discípulos estavam com ele. E a certo ponto a multidão começava a caminhar, só que começava a ficar cansado. O que eles faziam? Se afastavam. E nós precisamos entender, meu irmão, que o discípulo é aquele homem que deixa tudo, deixa sua casa, os seus sonhos, os seus planos, seus bens materiais, para viver a vida de Jesus. E eu quero te levar a refletir isso nessa noite. Eu quero realmente fazer você pensar como tem sido a sua vida com Deus. Sabe, lá em Lucas 9, 23, diz assim que Jesus fala: quer ser meu discípulo? Nega a si mesmo e siga-me. Só que antes de seguir, você tem que fazer o quê? Negar a você mesmo, negar as suas vontades, os seus desejos. Sabe, um pouco também mais para frente na Bíblia, Paulo vai falar assim: sejam meus imitadores como eu sou de... Sabe qual é o nosso maior problema, meus irmãos? Nós queremos ser discípulos de pessoas, de pastores, de líderes, de cantores, e não de Jesus. Nós queremos ter o glamour, nós queremos estar em igrejas que têm uma estrutura legal, e não é errado. Sabe, nós queremos estar acompanhando igrejas que têm um telão de LED legal, que tem um som muito bom, que tem músicos muito bons, mas muitas dessas pessoas estão procurando algo errado onde não tem. E ser discípulo não é você fazer o que você deve achar. Ser discípulo é você deixar a sua vontade e permitir que Jesus te guie. Ser discípulo é você deixar tudo para trás e começar a imitar o Senhor, o nosso Salvador. Eu não sei se você já aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador, mas a própria frase fala: eu aceitei Jesus como o meu único Senhor e Salvador. Jesus, Ele quer ser o Senhor das nossas vidas.
Jesus, Ele quer trazer sobre nós uma consciência celestial. E infelizmente nesses dias nós estamos vivendo como evangélicos e não como discípulos. E evangélico, a religião não salva ninguém. A igreja, braços do Pai, as quatro paredes, não tem o poder de salvar ninguém, nem a Lagoinha, nem a Quadrangular, nem a Presbiteriana, nenhuma, porque não é condicionada à igreja que você está servindo, mas sim ao Senhor que você tem seguido. E muitos de nós estamos seguindo igrejas, e muitos de nós estamos seguindo padrões humanos, homens e mulheres que ditam as regras que nós estamos indo. E eu não estou falando aqui para você ser rebelde, pelo amor de Deus. Não. Seja obediente ao seu pastor. Se o seu pastor for um homem bíblico, seja obediente à sua igreja, se sua igreja for uma igreja bíblica. Só que além da igreja de quatro paredes, CNPJ, além do seu pastor, existe Deus. E se Deus mandou você colocar o seu pé, coloque. Não importa o que as pessoas vão falar. Não importa o que os seus irmãos vão falar. Porque quando a gente recebe uma ordem de Deus, nós devemos cumpri-la. Quando nós recebemos algo de Deus, aquilo é para ser feito. E quando nós fazemos isso, nós somos discípulos. Mas quando nós não fazemos, nós somos evangélicos. E eu não sei você, mas ontem teve um evento muito grande no Brasil. Um evento muito legal, sensacional. Chama Tecente. É isso mesmo? O inglês está bom, né? E meus irmãos, ali tem milhares de jovens. E no final, eles fazem ali um sinal profético de tirar os tênis e levantar. E aquilo ali significa que Deus está enviando eles às missões. E é muito bonito, é muito legal. Mas sabe qual que é o problema? Que muitos daqueles que levantaram os tênis e estavam ali sendo evangélicos. Muitos daqueles que estavam lá ontem, e eu não estou aqui falando mal do evento, muitos daqueles que estavam lá ontem não tiveram a coragem de vir na igreja no domingo. Sabe por quê? Agora eu sou missionário, agora eu vou fazer algo a mais. E meus irmãos, nós estamos vivendo uma bolha onde todo mundo dá opinião, todo mundo fala, todo mundo quer estar certo, todo mundo quer falar de regras, quer impor regras sobre a minha vida e sobre você. As pessoas falam, igreja A está certa, igreja B está certa, teologia A está certa, teologia B está certa. Mas sabe o que é o nosso problema? Nós estamos parando nisso e deixando de viver a verdade de Deus, que é a Bíblia. Aqui está o caminho, aqui está o seu guia, o meu guia. Você quer ser um discípulo de Cristo? Começa a viver isso daqui. Nega as suas vontades, deixa os seus desejos e mergulhe na palavra de Deus. As pessoas querem revelação, querem que o pastor chegue, coloque a mão e revele a sua vida, meu irmão. A revelação que você precisa está aqui. E ela começa ela começou há mais de 2000 anos atrás, e hoje ela te relembra, nega a si mesmo e siga-me. Eu não sei o que você tem vivido nesses dias, eu não sei qual que é os seus medos de se entregar ao Senhor, eu não sei quais as manias que nós estamos carregando, e meu irmão, são coisas tão fúteis. Antigamente nós identificávamos um crente apenas de ver ele vestido. Podia estar um calor de 35 graus, domingo à noite, que estava o irmãozinho, todo de terno, com a Bíblia dessa grossura debaixo do braço, e andando na rua. Só que hoje mudou, hoje não pelas vestimentas. Tem pessoas hoje que colocam no carro adesivo, Deus é fiel, coloca o adesivo da igreja, só que sai xingando os outros no trânsito. Pessoas que carregam a blusa, falando, eu sou de Jesus, só que fica falando palavrão. Pessoas que, às vezes, estão até estudando teologia, música, para servir na igreja, só que estão traindo as suas esposas, estão traindo os seus maridos.
Isso não é ser discípulo, meu irmão. Isso é ser religioso. E o maior problema das nossas igrejas hoje é que nós estamos sendo religiosos ao máximo. Nós estamos deixando de viver o evangelho verdadeiro apenas para viver os desejos carnais que as pessoas têm. Sabe, todos nós queremos mudar de vida, e nós vamos mudar, amém? Deus vai nos transformar cada dia mais. Mas sabe quando vai acontecer isso sobre mim, sobre você? Quando você permitir. As pessoas hoje querem buscar cura, prosperidade, querem buscar alívio, querem buscar bondade, e tudo isso nós encontramos em Jesus. Mas sabe o que elas não querem buscar? E nem querem dar? Obediência. E Jesus é um Deus tão bom, que Ele não condiciona aquilo que nós fazemos com a bondade dEle. Porque se Ele condicionasse, nós estávamos enrolados. Ah, meu irmão, se Deus nos devolvesse mediante aquilo que a gente entrega, tinha ninguém aqui, inclusive eu. E o problema é que nós estamos vivendo de qualquer forma. Nós não estamos entregando aquilo que o Senhor pediu. Nós não estamos vivendo como discípulos. Nós estamos vivendo como religiosos, pessoas que estão dentro de uma bolha que não agrada ao Senhor. Pessoas que não querem largar os seus vícios, os seus pecadinhos de estimações. Se isso existe. Sabe, ontem o pastor Washington pregou em uma igreja, no culto de homens, e ele estava falando sobre o que o diabo faz na minha vida e na sua vida. E todos nós sabemos, o diabo vem para quê? Matar, roubar e destruir. E precisa ficar te lembrando isso? Não, né? Mas por que eu e você dá brecha? Por que eu e você permite que o diabo entre em nossas vidas e tenta nos destruir? Sabe por quê? Nós estamos sendo religiosos. Meu irmão, Deus não está te chamando, Jesus não está te chamando para você ser perfeito. Deus não está te chamando para você ser santo. Ah, eu vou viver com Jesus e eu nunca mais vou errar. Agora para entrar lá em casa vai ter que limpar os pés. Não, não é isso. O Senhor está te chamando para você ter uma atitude de Deus, para ser um homem que honra a sua palavra, uma mulher que honra a sua palavra. Sabe, nós precisamos entender que ser discípulo é tomar a cruz todo dia, olhar para o Mestre e segui-lo. Eu não sei se você lembra, mas quando Jesus foi para a cruz, foi por algo, ali teve propósito, ali foi algo definido e foi por mim e por você, para que através do sacrifício de Jesus, nós pudéssemos ser salvos, e não foi em vão. E eu creio que nesses dias Deus vai levantar uma igreja, vai levantar o seu povo avivado, o seu povo que vai colocar o pé, transformar os locais, acabar com os planos de Satanás. Sabe por quê? Deus está levantando discípulos. Mas para que isso aconteça, você e eu precisamos parar de ser religiosos. Nós precisamos deixar a religião de lado, as manias religiosas, e permitir que o Senhor te cure, transforme. E nós estamos na igreja hoje, todos nós cobertos, muitas das vezes escondendo os nossos pecados. Sabe por quê? Nós não queremos ver nós não queremos que o outro veja os nossos erros, porque se ele vê, de alguma forma nós vamos sentir vergonha. Só que quando nós fazemos isso, eu e você, estamos achando que estamos escondendo de Deus. E se você está preocupado que os seus erros, os seus pecados vai afetar e você vai ficar com vergonha do seu irmão, você não entendeu o que Deus quer fazer da sua vida. Isso é muito sério, meu irmão. Isso é muito sério. Sabe, nós estamos preocupados com o que o meu irmãozinho vai pensar. Se eu vou sair do louvor, se eu vou sair da portaria, do diaconato. Já parou para pensar o que Deus pensa sobre os nossos erros? É muito mais além do que nós achamos. Vai muito mais além do que nós estamos crendo. Como eu falei aqui, se nós estamos achando que apenas cantar uma canção é adorar o Senhor, e não. É você se entregar de corpo e alma. Tem pessoas que cultuam o Senhor só aqui no domingo,
E não estou falando sobre o seu tempo, meu irmão, não, porque ser crente, evangélico, discípulo aqui, domingo, 6h30 é muito fácil. Mas como tem sido a sua segunda-feira, a sua terça, a sua quarta, a sua quinta, a sua sexta, o seu sábado? Será que os seus vizinhos sabem que você é um homem ou uma mulher de Deus? Será que os seus filhos reconhecem que você é um homem ou uma mulher de Deus? Isso é muito sério. Só que nós estamos vivendo pela bolha da religiosidade. E mulheres cheios de mimimi, toque. Ah não, eu não vou lá não, porque o pastor vai falar isso comigo, e nunca mais eu vou voltar naquela igreja. Não, o pastor falou muito bravo comigo, não vou voltar lá mais não, porque nem meu pai falava assim comigo. Sabe, meus irmãos, é hora de homens e mulheres voltarem à sua origem. E não falo nas origens físicas, não, mas sim das suas origens espirituais. Nós precisamos seguir a Jesus. Em Lucas 14:33 diz que da mesma forma, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Meu irmão, ser discípulo de Jesus é muito fácil. É só você deixar tudo para trás. Ele não pede que você tenha dinheiro, uma formação superior. Ele não tem um padrão, se é magro ou se é gordinho, se é branquinho ou se é moreninho. Não. Ele nos dá uma condição: larga tudo e siga-me. Só que no meio da bolha da religiosidade, nós estamos colocando padrões para seguir a Jesus que nem Ele mesmo colocou. Esses dias não, já tem um tempinho, ano passado, eu e a pastora Natália, a gente foi fazer um curso de liderança, e o pastor estava ministrando esse curso, e ele falou algo que eu fiquei até preocupado, porque ele falou assim, que tem igreja que ele conhece, que pessoas acima do peso não sobem no altar. Eu falei, vixe, estou enrolado. Mas meus irmãos, olha a seriedade disso. Olha a seriedade disso. Pessoas estão condicionando a nossa aparência, aquilo que nós temos, a salvação, a seguir a Cristo, a poder tocar, pregar, sendo que nós somos livres e basta a gente entregar tudo, renunciar. Meus irmãos, nós estamos vendo hoje, principalmente quem está mais à frente, pessoas com as seguintes dúvidas: uma vez salvo, salvo para sempre. Ah, a tribulação vai ser antes ou depois? Ah, tomar uma cerveja é errado. Ah, ter duas esposas, ter duas mulheres é errado. Sabe o que é isso, meus irmãos? A pergunta não é para entender quem é Jesus, mas sim para justificar erros. Pessoas têm criado dúvidas em suas cabeças para tentar justificar que aquilo que ela está fazendo de errado seja certo. E a notícia que nós temos é: o certo é o certo. Não tente mudar a verdade. Não tente pegar a Bíblia e adaptar ela naquilo que você acha, porque você vai viver uma mentira. Você quer viver uma verdade? Rasgue o seu coração para a Bíblia. Faça como Davi. Rasgue as suas roupas. Coloque o seu rosto no pó. E fala: Senhor, eis-me aqui. Faça o que quiser de mim. É muito simples. Só que eu e você nós complicamos.
Nós queremos viver o imaginável. Nós queremos ir para o céu porque lá tem rua de ouro, de cristal. Só que nós esquecemos que o que importa lá é a glória de Deus. E a mesma glória que habita lá, habita em mim e você. Os milagres que aconteceram na época que Jesus estava de forma humana aqui na terra, pode acontecer hoje. Os homens que foram ressuscitados, podem acontecer hoje. Mas não tem acontecido, sabe por quê, meu irmão? Nós estamos cheios de igreja e vazios da presença de Deus. Eu não falo apenas para a nossa igreja, me incluo nisso, mas eu falo à igreja brasileira, onde pessoas deixaram de pregar o evangelho para falar de política, de vontade própria, para arrecadar dinheiro, para si próprio, para fazer impérios. E para a glória de Deus, aqui na igreja nós não vamos fazer impérios, nós vamos construir estruturas para servir o povo de Deus. E se for para construir 200 igrejas, meu irmão, nós vamos construir, porque o Senhor irá fazer muitas coisas através da minha vida e da sua vida. E a estrutura ela é importante. Só que até nisso nós estamos caindo. Nós estamos vendo pessoas falando assim: nossa, mas a igreja pede dízimo e oferta, por que não pega esse dinheiro e compra uma cesta básica? Aí você pergunta para a pessoa assim: mas você comprou uma cesta básica? Ela: não. Mas por quê? Ah não, isso aqui tem que fazer a igreja. Nós estamos terceirizando a nossa responsabilidade. Nós estamos deixando de ser discípulos para ser religiosos. Mas a notícia que nós temos, e é muito boa, é que nesta noite, eu e você, nós podemos nos tornar um discípulo de Jesus. Basta você aceitar o convite, como diz lá em João 15:1. Ele já preparou, Ele já fez. Basta você aceitar, basta você vir e começar a seguir ao Mestre. Meu irmão, quando o Senhor falou isso comigo e eu fui estudar essa palavra, eu saí com uma certeza, entre tantas: eu não quero ser apenas mais um número no IBGE. Eu quero ser um homem que faça a diferença no meu meio, através de Cristo Jesus. E Jesus quer nos transformar, assim como foi com os 12, que eram homens pecadores, errantes, pagadores de impostos, de discípulos a apóstolos. Aqueles 12 homens propagou o Evangelho de Cristo. E através do poder de Jesus na vida deles, nós podemos estar aqui nessa noite. E se um dia essa nação, e eu creio que irá acontecer, se render ao Senhor, começou naqueles 12. Eu não vou contar quando nós temos aqui, mas tem mais de 12. E se você aceitar o convite, essa nação vai ser pequena. E nós vamos enviar tantos homens e mulheres para missões, para o campo, para abrir igrejas, que ninguém vai entender nada. Elas vão querer ver o que está acontecendo, porque Jesus te faz um convite: venha e veja. Se coloque sobre seus pés. Pessoal do louvor, por favor. Meus irmãos, essa palavra foi um choque para mim, porque às vezes nós achamos que estamos fazendo muito. Nós achamos que nós
estamos fazendo muito pela igreja, fazendo muito em dizimar, ofertar, em vir no culto. Mas eu quero te alertar que isso é pouco. Você foi feito para servir aqui na igreja, servir pessoas. Mas o seu maior propósito é servir ao Senhor Jesus. Nessa noite, eu quero fazer esse convite para você. Você vai se tornar um discípulo de Jesus ou você vai ser apenas um número no IBGE? Sabe, meus irmãos, e uma notícia que eu quero te dar é: para ser um discípulo não precisa de microfone, não precisa de cadeira, não precisa de carro, de casa, de um bom salário. Precisa de vontade de ser discípulo. Eu não sei se você conhece a história dos 12 discípulos. Jesus andou até a sua morte com um discípulo que traiu ele. E eu fico imaginando Jesus, conhecedor de tudo, andando com aquele homem, amando, tratando igual, sabendo que ele ia ser traído. Mas sabe qual é o problema? Muitos dias nós somos igual Judas. Nós queremos andar, nós queremos os privilégios, nós queremos sentar à mesa, mas nós trocamos Jesus por tantas coisas fúteis. Trocamos Jesus por uma série, trocamos Jesus por uma conversa besta, trocamos Jesus pelo dinheiro, trocamos Jesus pela nossa esposa, pelo nosso marido, trocamos Jesus pela nossa vaidade. E nessa noite Jesus quer transformar a minha vida e a sua vida. Meu irmão, não se trata de quem você é ou quem você já foi, mas do que Jesus fez e irá fazer em você. Eu sei que cada um de nós aqui nós temos dificuldades, e muitas. Eu sei que nossa vida não é simples, não é fácil. Eu sei que tem gente aqui que acorda amanhã 4 horas da manhã para trabalhar. Mas eu sei também que quem permite você acordar com saúde é Jesus. Eu sei que talvez muitos de nós vamos acordar amanhã e assim: nossa, mais uma segunda-feira. Eu queria acabar com a segunda-feira. Mas nós esquecemos que a segunda-feira quem fez é Deus. E nessa noite, eu quero te convidar a você sair dessa bolha, desse padrão religioso, e levantar não os seus tênis, mas sim o seu coração, e viver como discípulo de Cristo. Meu irmão, não vou esquecer nunca, quando eu jogava bola, eu pegava o ônibus todo dia, e um dia, voltando de Santa Luzia, entrou um moço dentro da van que eu estava, e ele veio pregando de Santa Luzia até Betim. E na hora que a gente parou, ele fez um convite. Ele falou assim: quem quer viver com Jesus? Eu já conheci o Evangelho e tinha mais 25 jogadores comigo. E naquele dia, os 25 se converteram. E hoje, 10 deles são pastores. Não se tornaram jogadores de futebol, mas se tornaram discípulos de Cristo, porque um homem teve a coragem e deixou a vergonha de lado para falar do Senhor. E nós não estamos fazendo isso porque nós estamos vivendo a religiosidade. Nós precisamos nos posicionar como homens e mulheres de Deus, meu irmão. Eu e você, nós precisamos entender o que Deus quer de mim, de você, é só a pureza do nosso coração. Sabe, eu não sei o seu passado, talvez você já foi um bandido, um viciado em drogas, talvez você já foi um idólatra,
Talvez você já tentou até tirar a sua vida, meu irmão, mas isso não importa, porque o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dar uma nova oportunidade de caminhar, de ser discípulo. Eu não sei o que vai acontecer com você amanhã, mas se você tomar a sua cruz, negar a si mesmo, o que eu posso te prometer é que Jesus irá fazer de você um discípulo, irá transformar você, a sua família, o seu bairro através de você. Porque discípulos são homens que colocam o pé. Discípulos são homens e mulheres que aceitam a vontade de Deus, que vivem além da igreja, além da canção. Discípulos são pessoas que seguem ao Mestre. É mais uma oportunidade, meu irmão. Você não tem um amanhã, eu não tenho um amanhã. Eu quero morrer como um discípulo de Cristo. E se for preciso eu dar a minha vida, eu irei dar. Mesmo com medo, mesmo no meio da minha covardia. E é isso que o Senhor quer de você. Que você seja honesto, sincero. Mesmo Ele te conhecendo, Ele quer que você abra a boca nessa noite e fala: Senhor, eu sou covarde. Abra a sua boca e mostra para o Senhor o seu coração. Ele quer te tocar, mas não vai te tocar se você não permitir. A sua mente será transformada, o seu coração será transformado, mas permita nessa noite. Saia daqui um novo homem, uma nova mulher. Não é o Evangelho que vai te tocar, mas é o Mestre, o Senhor, Salvador. Nós vamos ver as igrejas cheias de discípulos. Esse bairro aqui vai ter pessoas pregando de 6 da manhã até o final do outro dia, porque nós vamos entender que nós somos pessoas que adoram ao Senhor. Eu não sei o que você está entendendo. Eu não sei se você entendeu o que está acontecendo aqui, mas o Senhor está te levantando. Saia do seu lugar, se levante, rompa. Não é sobre mim, não é sobre o pastor Washington, não é sobre a pastora Natália, mas é sobre você, a sua família e o Senhor Jesus. Meu irmão, discípulo não fica parado não. Discípulo não fica parado não. Ei, Espírito Santo, toque essas pessoas. Ei, permita que o Espírito Santo te toque. Você vai começar a chorar, você vai começar a pular, você vai começar a correr, porque o Espírito Santo irá te tocar e você nunca mais será o mesmo. Você pode declarar isso? Poderoso
Você que quer se tornar um discípulo nessa noite, como um passo de fé, um passo profético, eu quero que você venha aqui na frente. Mas só você que quer se tornar um discípulo de Jesus, só você que quer andar com o Senhor. Mas agora, meu irmão, se você quiser ser só um religioso, fique aí. É um convite para pessoas corajosas. Se você quiser ficar no conforto da sua casa e não quiser seguir Jesus, fique à vontade. O Senhor está convidando homens e mulheres dispostas a irem, se negarem a si mesmo e viver o propósito dele. Espírito Santo do Senhor, estão apresentam a Ti com coragem, deixando o medo. E eu quero pedir um favor, através da graça, da misericórdia, que o Senhor inunde o coração desses homens e dessas mulheres agora. Transborda da glória de Deus, batiza eles com o Teu Espírito Santo, traga sobre eles convicção da sua salvação, traga a eles uma adoração genuína. Nessa noite nós quebramos toda vergonha colocada no coração deles, nós destruímos toda a ação de Satanás sobre a vida deles. Nós declaramos que os pés que o Senhor nos deu é para pular na sua glória, é para dançar diante do Senhor. O nosso coração é para alegrar o Senhor. Homens e mulheres transformadas, homens e mulheres transformadas, discípulos, discípulos de Cristo. Em glória, aleluias. Meus irmãos, eu quero fazer um último convite para você que ainda não aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador, ou você que de alguma forma esteve distante. Se nós temos alguém aqui nessa noite dessa forma, eu quero que você levante a sua mão. Você que nunca reconheceu a Jesus como o seu único Senhor e Salvador, nós temos alguém? Amém.
Amém. Meus irmãos, ser discípulo é uma decisão. É uma decisão de seguir a Jesus, renunciar a você. E isso comece agora. É o tempo oportuno. É o tempo oportuno. Meus irmãos, é o tempo oportuno. Senhor Austin, faz favor. Meus irmãos, esse rapaz para quem não sabe, esse é um dos rapazes que toma conta da obra da igreja. Se você não entendeu, eu vou ser bem claro. Aquele lugar ali não vai caber de gente. Mas não é cheio de evangélico, não. É de discípulos de Cristo. De homens e mulheres transformadas pelo poder de Deus. Vamos orar por ele? Você pode estender suas mãos aqui. Estenda suas mãos aqui, vamos orar pela vida do Eduardo. Pai, em nome de Jesus, nós damos graças ao Senhor pela vida do Eduardo. Que nessa noite vem aqui, Pai, tomando uma decisão mais